Então hoje nós vamos aí mais uma vez cutucar nesse vespeiro dos LGBTs e provar, através de estudos científicos, né, já que eles gostam tanto de ciência, que talvez as tias do Zap tenham razão. Talvez tenha um fundo de verdade naquilo que o velho careta reacionário fala sobre os perigos de toda essa popularidade da propaganda LGBT. É engraçado que esse povo identitário adora falar de construção social, porque tudo na nossa sociedade, né, as diferenças entre homens e mulheres não passam de construções sociais. Na verdade, nós somos iguais e os meninos só gostam mais de carrinho e as meninas só gostam mais de boneca porque a sociedade colocou isso na cabeça dos meninos e das meninas. Mas no fim das contas, o que de fato tem se tornado uma espécie de construção social é justamente a pauta da comunidade LGBT, que vem fazendo com que o número de pessoas que se identificam como LGBT cresçam muito acima dos níveis esperados, segundo os estudos da maior parte de, vejam só vocês, os cientistas que há anos pesquisam aí sobre a área. Então o número de pessoas que se definem como bissexuais aumentou radicalmente, então está muito acima da curva. O número de transexuais está muito acima da curva. E aqui a gente pode ver um desses estudos que é bem interessante justamente porque ele separa por gerações. Eu já trouxe aqui no canal em outros vídeos o fenômeno dos falsos positivos entre os transexuais, mas esse estudo ele é mais geral, né? Porque ele fala dos LGBTs, não só dos trans. E como vocês podem ver, a geração Z, que pega aí as pessoas que nasceram entre 1997 e 2003, tem o dobro de LGBTs que a geração dos millennials, que nasceram entre 81 e 96, que por sua vez tem mais que o dobro da geração X. Então, a cada geração o número vem crescendo, mas na geração Z cresceu absurdamente. E isso aqui são pessoas que se identificam, né? Então a gente tem 20% das pessoas que participaram dessa pesquisa e que faziam parte dessa geração Z se identificaram como LGBT. Isso excede, assim, em muito. É tipo 100% a mais do que a expectativa de LGBTs na sociedade sugeriria que um grupo deveria ter. Enfim, não sei se eu me expressei bem, mas acho que deu para entender, né? E quem compartilhou essa pesquisa foi o Eli Vieira, que é um geneticista gay. Eu já trouxe aqui outras vezes, então acho sempre muito interessante porque os identitários gostam de utilizar o tal do lugar de fala como argumento. Bom, o Eli está no seu lugar de fala uma vez que ele é biólogo, então está dentro da sua área de atuação e ele é gay. Aí a identidade dele está preservada também para poder comentar sobre esses assuntos. Então, se eu não estou no meu lugar de fala e não posso dar carteirada sobre isso, eu uso a carteira do Eli. Isso soa estranho, né? Mas enfim. Ele mesmo falou que 20% é balela. Pura modinha, sim. Cheio de pseudo-viado, pseudo-gilete e pseudo-trans por aí. Coitada dessa geração sexualmente confusa. Às vezes eu penso que o armário era mais confortável que essa palhaçada. E cara, é exatamente isso. Virou uma modinha de adolescente. Não que não existam pessoas naturalmente gays, lésbicas e, enfim, todas as outras letras do alfabeto. Mas é claro como a neve que a gente está sofrendo aí com os efeitos dessa engenharia social, como disse o primeiro tweet ali, né, que o Eli deu RT. É assim, a engenharia social trabalhando. A gente está sofrendo com os efeitos dessa engenharia social que está fazendo com que os números excedam muito os naturais e transformando a pauta LGBT numa modinha adolescente. Então é muito normal entre os adolescentes você ver pessoas se identificando como LGBT só para seguir a tendência, só para fazer parte de um grupo. E isso acaba dando razão a alguns dos argumentos conservadores extremamente ultrapassados que essas pessoas acabam sempre minimizando, né? Como, por exemplo, aquela história de que um conteúdo com temática LGBT pode acabar influenciando o seu filho a se identificar sim como LGBT, mesmo que ele não seja. E como a gente tem uma espécie de construção social fazendo com que pessoas que naturalmente seriam hétero passem a se identificar como LGBTs, a gente pode ter uma espécie de cura gay, sim, para reabilitar
essas pessoas que não são de fato LGBT, mas que estão se identificando dessa forma simplesmente por modismo? Porque, afinal de contas, não é uma condição natural da pessoa. Por que esses números estão crescendo dessa forma? Como essa engenharia social está sendo feita? Por que os adolescentes são mais suscetíveis? Será que os pontos não estão interligados? Será que a gente realmente tem que continuar minimizando os efeitos e o impacto que essa inclusão da agenda LGBT em conteúdo infanto-juvenil, quando não infantil mesmo, o impacto que isso gera nas nossas crianças, nos nossos adolescentes? O normal, sei lá, o esperado seria que fosse metade disso. Então a gente tem pelo menos metade das pessoas que estão se identificando como LGBT fazendo isso por influências externas. E que não seja metade, com certeza é um número bem considerável de pessoas. No fim das contas, a preocupação de muitos pais, esse medo deles de que deixar o filho sendo exposto a um conteúdo gay pode acabar fazendo com que a criança seja assim influenciada a acreditar que ela faz parte desse grupo LGBT, não é uma preocupação tão bizarra assim. Não que seja só isso, né? A gente tem vários outros tipos de estímulos. A gente tem nas escolas, inclusive, educação sexual sendo passada para pessoas cada vez mais novas. Já vi relatos lá nos Estados Unidos de educação sexual para crianças, sabe? Tipo, de 8, 9 anos. Abordando justamente essas questões de aceitar o próprio corpo, entender se não se sente confortável no próprio corpo, entender os tipos diferentes de famílias, que num primeiro momento poderia servir para minimizar o preconceito, mas claramente está criando um outro tipo de distorção. E se você é muito mente aberta, muito simpático a essa agenda e agora está se perguntando, bom, mas qual é o problema da pessoa que seria naturalmente hétero se identificar como LGBT, experimentar isso por um tempo? Por que isso seria preocupante? Bem, porque obviamente isso pode trazer uma série de complicações lá na frente para a vida dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens, né? Já que está mais popular justamente entre os adolescentes, pré-adolescentes. Como ele falou no seu tweet, é uma geração sexualmente confusa e que pode sim acabar construindo alguns traumas por conta dessa confusão, por experimentar algumas coisas que vão totalmente contra a sua vontade, a sua natureza, o que ela realmente quer, pode acabar contribuindo para novos quadros de depressão aí no futuro. E saber que esse tipo de coisa está acontecendo, e é importante a gente saber, vai fazer com que os pais fiquem ainda mais preocupados, né? E passem a ser mais céticos ainda quando veem os filhos se comportando de uma forma que não parece muito natural. Vai fazer com que os pais fiquem mais confusos, né? Porque afinal de contas, não dá mais para saber, caso o seu filho comece a se comportar como uma pessoa LGBT, se aquilo é algo natural, se ela realmente é assim, se é o que ela quer de verdade, ou se ela está sendo influenciada, se ela acredita neste momento que é isso, mas na verdade não passa de uma confusão. Ou seja, fica ainda mais complicado, fica mais difícil para os pais. É um fenômeno relativamente novo, a gente não sabe exatamente como lidar com isso. E se vocês acham que eu estou exagerando demais nesse vídeo, olha só essa bizarrice aqui. O Mike Solana fez esse tweet, onde ele pergunta: uma pessoa heterossexual fluente no Twitter pode me explicar o que queer significa agora? Apenas um homem humilde com um namorado aqui, tentando ouvir e aprender. Então, ele é gay e está tentando entender, afinal de contas, o que é queer. Porque a gente tem um tal de Terrell, com perfil verificado, falando que passou a se identificar como queer. E olha o que ele disse: comecei a me identificar como queer nos últimos 4 meses. Isso faz de mim um novo queer, mas old black, eu não sei, deve ser uma piadinha, sei lá, tipo back in black, não sei, um desses trocadilhos. Também uma desculpa para reforçar a identidade, né? Porque ele é negro, então ele precisa deixar bem claro para as pessoas que ele não é mais apenas negro, agora ele também é queer. Até porque ele reforça na sequência, ó. Acho que a maioria dos homens, especialmente os negros como eu, que saem do armário mais tarde na vida, é porque nós mesmos não sabemos. Tipo, eles mesmos não sabem que estão no armário, então é por isso que eles demoram para sair do armário, foi o que ele quis dizer. Além disso, sinto atração por uma grande variedade de mulheres, mas não por homens. Então eu não sabia como me identificar, mesmo que eu não me sentisse hétero em anos. E foi essa a dúvida da pessoa do tweet anterior. O que é queer? O cara sente atração por uma grande variedade de mulheres, mas não por homens. Mas ele não é hétero. Geralmente, essa seria a definição de hétero, né? Você é um homem e sente atração por várias mulheres e por nenhum homem. Não, você é queer. Você pode ser queer. Porque ele não se sentia hétero. Por que ele não se sentia hétero? O que é hétero? O que é queer? Ninguém sabe.
porque agora é tudo muito subjetivo, é tudo muito relativo, tudo pode significar qualquer coisa, então ser hétero não tem mais a ver com isso aparentemente. Tudo bem, você só sente atração pelo sexo oposto em qualquer hipótese, mas por algum motivo você não se sente hétero. Talvez porque você faz parte de um grupo extremamente esquerdista que coloca na sua cabeça que hétero é uma coisa ruim e que você precisa pertencer a todo tipo de tribo minoritária para mostrar como você é oprimido pela sociedade e reivindicar os seus direitos e os seus privilégios. Ele não satisfeito então em ser um homem negro, ele também precisa ser da comunidade LGBT. E agora ele é queer, mesmo que na prática não mude nada porque ele continua se comportando como um hétero. Para mim, aceitar ser queer foi tanto uma jornada intelectual quanto outras áreas. A maneira como penso em opressão estrutural vem de não me sentir heteronormativo em meus pensamentos sobre as coisas. E isso não significa absolutamente nada, mas é um monte de jargões que sinalizam para os identitários. Então eles leem isso e pensam, ah, meu Deus, que lindo, que maravilhoso, olha só, ele está se aceitando, se desconstruindo. Mas na prática o que nós temos aqui é o que o Eli, mais uma vez, apontou muito bem no seu Twitter, ó. O identitarismo criou o hétero no armário. Eu tinha avisado antes. Vim trazer o recibo. É exatamente isso, cara. Então, a gente tem uma série de fenômenos. A gente tem a popularização da comunidade LGBT, que está criando uma modinha entre os adolescentes. E a gente tem uma sigla cada vez maior e cada vez mais genérica, com todo tipo de gênero e de identidade sexual diferente, que pode significar qualquer coisa, e você já tem o Q ali no meio, né? LGBTQ, que é o queer, que já pode significar qualquer coisa, então qualquer um pode se identificar como LGBTQ, porque não tem mais nada a ver com sexualidade, aparentemente. Tem a ver simplesmente com você sinalizar para uma tribo política e se colocar em um grupo de minoria oprimida para apontar o dedo na cara dos outros que são privilegiados e assim ganhar tudo que você quiser em cima dessas pessoas. Seja uma discussão, falando que ela não está no seu lugar de fala, então ela tem que calar a boca. Seja um processo, seja chamando ela de homofóbica. Agora ele pode chamar de LGBTQ-fóbico, qualquer um que criticar uma merda que ele disser. E é isso. Assim nasceram os héteros no armário, assim nasceram os hétero enrustidos, assim nasceram os adolescentes sexualmente confusos que não sabem mais o que eles são, mas que fingem que são outras coisas simplesmente para ser aceitos em grupos, porque antigamente os adolescentes usavam, por exemplo, bandas, né? Tribos de bandas de música para se identificar com os coleguinhas. Aí tinha a galera do reggae que andava junto, tinha a galera do rock, tinha a galera do pagode, tinha a galera do funk. Hoje em dia a música já não traduz mais tanto a personalidade, a essência. Então eles se identificam como tribos identitárias, onde a identidade vale mais do que qualquer coisa. E uma das mais inclusivas e abrangentes é a comunidade LGBT, porque aí você pode ser literalmente qualquer coisa, o que você quiser, tanto faz. Mas você entra lá no clubinho, você fala que você é e pronto. Basta não seguir um padrão heteronormativo. Ou seja, quanto mais esquisitão você for, melhor. E adolescente adora ser esquisitão e chamar atenção. Então adolescente meio que é queer por natureza. Muitos apenas não descobriram ainda. Quando descobrirem, aqueles 20% vão virar 100% fácil, ó, no instalar de dedos. E mais uma vez, a gente chega no ponto em que a militância identitária, que diz proteger um certo grupo de pessoas, acaba apenas invertendo a balança e fazendo com que o preconceito sobre aquele grupo apenas cresça. Porque uma vez que eles tentam empurrar isso goela abaixo, uma vez que você percebe que a causa já não é mais totalmente genuína e boa parte dela é totalmente artificial, isso vai desagradando cada vez mais as pessoas que observam e que percebem isso. Então deixa de ser uma luta contra o preconceito, deixa de ajudar a combater o preconceito e passa a atrapalhar, passa a fazer com que o preconceito contra aquele grupo cresça. E isso também não é especulação, não é cagação de regra, não. A popularidade da comunidade LGBT de fato vem caindo nos últimos anos. O Eli Vieira também escreveu essa matéria para a Gazeta do Povo em janeiro desse ano, falando que o apoio popular ao casamento gay caiu. Culpa da política identitária? E aí, ao longo do texto, ele faz uma série de análises demonstrando que o identitarismo está prejudicando a popularidade da agenda LGBT. Eu acho que esse vídeo já deixou bem claro os motivos, né? Claro, existem vários outros, né? A agenda LGBT está cada vez mais exagerada, cada vez mais extravagante. Tem a parada da linguagem neutra. Eles estão tentando impor um monte de maluquices à força, um monte de gêneros. Tá virando uma loucura completa, mas eu acredito que o conteúdo do vídeo de hoje
contempla talvez os principais motivos dessa queda de popularidade.